Rabisco. 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 Rabisco Podcast, uma produção, canal Diversão e Arte. Fala aí, galera do Rabisco Podcast, eu sou o Dinho Santos e estamos aqui dando início a mais uma super edição do nosso programa Rabisco com nova formatação, novos quadros e, claro, sempre com participações mega especiais. E eu já vou começar deixando aquele abrejo pro querido Tom Miranda, que logo mais estará aqui conosco também trazendo novidades. E para começar, eu chamo ela, Bia Hamstaller, com seu Gota d'Arte. Diz aí, Bia. Está no ar o Gota d'Arte. Apresentando Bia Hamstaller e convidados. E aí, hoje a gente começa o segundo episódio do Gota d'Arte, esse quadro aqui no Rabisco Podcast. O Rabisco é um podcast do canal Diversão e Arte. Eu trago hoje dois convidados que são muito especiais, que é o Elcio Dias e o Amorim. Eles formam uma dupla caipira, e eu os conheci muito recentemente. Eu descobri Elcio e Amorim no show Coração Caipira do Jackson Antunes, que foi ali no Teatro Porto Seguro, e me encantei com essa dupla, com a apresentação que eles fizeram, com a história que eles traziam. Eu tomei a liberdade de contatá-los e convidá-los para estar aqui hoje. Fico muito contente deles terem aceitado e agradeço, Elcio e Amorim, pela presença, pelo pronto retorno, pela disponibilidade de vocês, e recebo vocês hoje aqui com muito carinho e com uma grande admiração pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Então, queria começar perguntando para vocês um pouquinho queria que vocês contassem, na verdade, um pouco sobre a história da dupla e sobre a trajetória artística de vocês até esse encontro, para que as pessoas também possam conhecê-los ainda, quem ainda não os conhece, e quem conhece que possa descobrir mais e mais sobre vocês aqui. Olá, meu povo! Aqui quem fala é Elcio Dias. Primeiramente, antes de começar, eu gostaria de agradecer demais aí o convite, estar participando aqui do podcast Rabisco, né, desse quadro maravilhoso, que é o Gota de Arte. Para a gente é muito importante estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, então para começar, vamos falar um pouquinho do início, de quando tudo começou, né, de quando eu conheci aí o compadre Amorim, né? Mas antes de formar a dupla, antes de conhecer o Amorim, eu amassei por muito tempo barro aí sozinho aí pela estrada, né? Eu comecei a minha carreira na música muito jovem, criança, né? A música, desde criança, ela foi meu projeto de vida, sempre foi o meu maior sonho, e o projeto de vida sempre esteve à frente de tudo, né? E eu nasci num ambiente musical, né? Quando eu nasci na minha casa, era um ambiente muito propício para que eu gostasse de música, né? Meu pai, ele gostava muito de música, ele tinha muitos discos em casa naquela época, né? E muito eclético, tinha muito samba, música sertaneja caipira também ele tinha, mas o que ele mais gostava era samba, né? Samba de raiz, música internacional, então tinha tudo um pouquinho, tinha na minha casa. E isso foi, assim, fundamental para que eu gostasse da música, né? Logo de primeira. Tive acesso a instrumentos musicais desde criança, né? E com 9 anos de idade, meu pai já me carregava para fazer canja, né? Nas lanchonetes, nos barzinhos que tinham música ao vivo, né? E aí, hoje em dia, eu ainda tenho contato com algumas pessoas dessa época. Eu sempre brinco com eles, né? Eu atrapalhava bastante vocês, né? Mas a minha trajetória começa aqui, né? Muito novo. E aí, logo a gente já tinha a nossa própria banda, né? A gente começou muito cedo. Meu pai, eu me lembro que ele vivia na vara da infância juvenil, pedindo permissão, né, para que eu tocasse. E era muito difícil, porque
ele tinha que estar presente sempre, né? Senão eu era menor de idade, tudo. Mas a gente correu bastante, participei de festivais, ganhei alguns, perdi outros, né? Gravei alguns discos, né? Tudo independente, né? Antes de conhecer o Amorim. E comecei a tocar teclado muito cedo também, fiz aula de piano, porque naquela época banda era bem complicado, a banda era difícil. Muitas vezes meu pai pagava o cachê dos músicos do próprio bolso, né? Muitas vezes, só pra gente ter o prazer de se apresentar em alguma festa, em algum lugar. E mais ou menos em 95, 96, começou uma febre dos teclados arranjadores, né? Com aquele artista, o Frank Aguiar, ele que trouxe esse teclado, né? E eu me lembro que meu pai imediatamente, eu acho que é importante você aprender a tocar teclado, porque aí você não vai depender de uma banda. E logo eu também já estava tocando teclado, tocava na noite, né, aprendi muito com isso, né? A gente, era uma loucura que a gente cometia. Às vezes você começava a tocar das 10 horas da noite, combinado com o dono da casa, era até as 4 horas da manhã, a gente acabava indo até 6 horas da manhã, isso era frequente, né? Então a gente tinha que ter um repertório muito, muito vasto. E adquiri muita experiência com isso. Comecei a dar aula de música também muito, muito cedo, né? Projetos sociais, Parceiros do Futuro, que naquela época era um programa do governo estadual, né, que as escolas elas abriam finais de semana e quem tinha algo, né, para repassar para o município voluntariamente ia lá e dava uma aula, ensinava uma dança, cortava um cabelo, e era um projeto muito bacana e eu participei desse projeto. Essa foi a minha primeira experiência como professor, né, como educador. E quando eu terminei o ensino médio, fiz faculdade de música. Só que antes de conhecer o Amorim, eu não estava muito satisfeito com o que eu andava fazendo, né? Com a música caipira, com a música sertaneja. A música sertaneja ela tinha mudado muito, né? Então quem tocava na noite sempre tinha que tocar os sucessos atuais, o que estava no rádio, o que estava na mídia. E era algo que não estava me agradando. E aí eu tinha até mudado, estava fazendo umas composições mais voltadas para MPB, estava tocando bastante MPB. E em 2019 eu fui trabalhar na mesma escola que o Amorim trabalhava, né? O Amorim, naquele momento, ele estava como professor de matemática, lecionava matemática. Hoje ele é coordenador pedagógico nessa mesma escola. E eu, nesse tempo, estava como professor de artes, né? E o Amorim sempre levava alguns áudios lá, o pessoal ouvia e tal. E um dia eu meio que fiquei meio encantado com o áudio que eu ouvi, lá um som de viola. E perguntei para ele, nossa, quem estava fazendo essa viola aí? Ele falou, eu não acreditei. Eu falei, não, eu só acredito se eu ver. E eu me lembro que nessa época eu estava buscando algo novo, algo diferente, estava fazendo algumas parcerias, convidando alguns artistas para cantar, para a gente fazer vídeos, colocava no meu canal no YouTube, e eu convidei o Amorim para participar de um trabalho como esse, né? Fazer uma participação em um vídeo, e foi desse dia, né, que a nossa dupla surgiu. A gente começou a tocar bastante, às vezes eventos na escola, festas da família, e a gente sempre estava junto. Eu tinha alguns contratos na época que eu tinha que fazer, restaurante, barzinho, e eu convidei ele para fazer segunda voz. Então, de lá para cá, a dupla surgiu. No começo era Elcio Dias e Gil Amorim. Depois nós adaptamos para Elcio Dias e Amorim. Elcio Dias é meu nome de batismo, e Gil Décio José de Amorim é o nome do Amorim, né? Ele usou o sobrenome dele também para compor a dupla. Daí hoje nós somos Elcio Dias e Amorim. E a nossa dupla surgiu dessa forma, né? Olá, eu sou Amorim da dupla Elcio Dias e Amorim. A nossa dupla ela iniciou em 2019. A gente trabalha numa escola estadual na região de Embu das Artes. Eu sou professor de matemática. O Elcio Dias é professor de artes. A gente se encontrou em uma escola estadual na região de Embu e
falando de música, ali começando a conversar, falar de música. O Elcio Dias já tinha um trabalho musical, e aqui na região ele era bem conhecido, eu já tinha ouvido falar do Elcio Dias. Eu tinha um trabalho musical com meu primo, só que ele acabou indo embora para Bahia e eu acabei ficando só. Encontramos aí nessa escola, começamos a falar de música e foi quando a gente teve uma apresentação de Dia das Mães na escola e a gente apresentou 2 músicas, eu e ele, cantando junto. E aí ele falou, ó, amor, eu tenho um projeto do Pena Branca e Chavantinho e eu queria dar andamento nesse projeto. E aí eu falei para ele que tocava viola, mandei uns vídeos de viola para ele, ele falou, é isso mesmo que eu tô precisando, vamos unir aí, vamos gravar esse álbum em homenagem a Pena Branca e Chavantinho. Aí foi quando a gente iniciou a gravação em pandemia, sem poder ensaiar muito, né? E com esse álbum a gente conseguiu algumas coisas, né? Conseguimos uma entrevista na Rádio CBN, conseguimos entrevista na Rádio Atual Brasil, fomos na TV Aparecida, fomos na TV Brasil e fomos convidados aí pelo Jacques Antunes para fazer essa participação nesse show dele no teatro, entre outras coisas que a gente tem conseguido juntos, né? Ah, que legal essa história. E então, eu acabei de falar que eu conheci vocês no show do Jackson Antunes e me chamou muita atenção, não só a arte de vocês, a emoção que vocês despertam na gente, a emoção com que vocês cantam, mas também o fato de vocês falarem muito sobre a importância do Pena Branca e Chavantinho para vocês e para a cultura brasileira, né? Pena Branca e Chavantinho eles são, na verdade, a representação de um momento, de um período, de um grupo de artistas muito especiais que a gente teve, né, dentro da cultura brasileira, dessa cultura raiz, e são assim a expressão de um amor por esse país, por essa cultura e pelas pessoas que fazem esse país. Assim, eu sou absolutamente apaixonada por eles e tive um convívio muito grande com eles, ouvi muitas histórias que eles nos contaram nos nossos encontros e a gente tive uma relação muito próxima com os dois e principalmente com o Chavantinho, né, que de certa forma assim nos adotou. Era eu e outra Bia, que a gente fazia uma revista de música, e quando eles nos conheceram, a gente ainda muito jovem, eles se encantaram com o trabalho que a gente fazia e deram sempre todo o apoio para tudo aquilo que a gente fazia, né? E eu queria que vocês trouxessem essa e outras referências fundamentais para vocês. Quem conquistou o coração caipira de vocês? E qual a importância dessas pessoas na vida, na história? Como é que vocês trazem isso para mim? Nossa, agora falar de Pena Branca e Chavantinho é algo que sempre me emociona muito, né? É algo que eu não consigo explicar. Mas eu conheci Pena Branca e Chavantinho na minha carreira já muito tarde, né? Eu já era adolescente e já cantava. Então eu comecei a cantar sertanejo, que na época fazia muito sucesso. Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo e todos os outros dos anos 90. E a gente também conhecia João Mineiro Marciano, Milionário José Rico, os raízes também, né? Os mais tradicionais, Tunico Tinuco, Liu e Léo, Tião Carreiro e Pardinho. Mas quando eu tive a minha experiência, esse encontro com Pena Branca e Chavantinho, foi algo inexplicável, foi algo arrebatador, né? A primeira vez que eu ouvi a música O Cio da Terra, eu escutei um pedacinho da música na televisão, uma propaganda de disco, né? E aquela música não saiu mais da minha cabeça. Eu procurei em lojas de disco em São Paulo, e eu me lembro que eu achei uma gravação com o cantor Sérgio Reis, né? Quando eu cantei um pedacinho da música para o vendedor, ele me passou. Achei lindo, belíssimo, mas ainda não era a gravação que eu queria.
Aí voltei lá, ele me passou a música com os compositores, né? O Milton Nascimento, que é um gênio, né, indiscutivelmente, e o Chico Buarque, é outro gênio também, que não dá nem para falar. Achei lindo, mas ainda não era o que eu queria. Aí até que eu voltei lá, eu expliquei para ele, falei, era uma música assim, era caipira, era uma voz de dueto e tal. Aí um outro vendedor escutou e falou, é Pena Branca e Xavantinho, e me vendeu uma coletânea da Chantecler, né, Som da Terra. Nossa, eu me lembro que nessa época meu avô, ele sempre vinha de Minas, passava uma temporada em casa para trabalhar, depois ele voltava. Nessa época o meu avô, o pai da minha mãe, estava em casa, né? Eu cheguei de noite, coloquei o disco lá, e o CD, aliás, né? E assim, nós passamos o resto da noite, eu e meu avô ouvindo, né? Meu avô é de Minas, então a gente falava assuntando. E foi algo assim mágico, né? Eu ouvi Cuitelinho, o Cio da Terra, Vaca, Estrela e Boi Fubá tinha nesse álbum, tinha Folia de Reis, o Cálix Bento, mas era algo mágico, eu não consigo explicar. O Jacques Antunes, né, ele fala para mim que é algo espiritual, que eu tenho essa missão espiritual que é levar esse nome, e eu acredito muito nisso, né? O Jacques é um grande amigo também, que eu fiz amizade com o Jacques graças a Pena Branca e Xavantinho, né? Porque escrevi um projeto, mandei para a gravadora Quarup no ano da pandemia. E quando a gravadora me deu um feedback, né, que o projeto tinha sido aprovado, e eu fiquei muito feliz, né? Parece que naquele ano as coisas começaram a acontecer na nossa carreira, né? O Amorim, ele foi um grande amuleto na minha carreira, né? Eu sempre agradeço a Deus por ter colocado o Amorim na minha vida, porque depois da dupla as coisas boas começaram a acontecer, né? Eu tinha tido outras duplas antes, mas a dupla Elcio Dias e Amorim foi algo assim que precisava existir, né? E quando eu comecei a gravar o álbum Pena Branca e Xavantinho, eu comecei a fazer contatos com alguns artistas, né? Fiquei elaborando na minha cabeça, eu vou ver se eu consigo fazer contato com a galera da música caipira, da música raiz, até para ver se eu consigo fazer algumas parcerias, se eles me ajudam com a divulgação. E calhou, da mesma época que eu estava gravando o disco em homenagem a Pena Branca e Xavantinho, eu comecei a reassistir com a minha esposa a novela Renascer. E aí o Jackson, né, fez brilhantemente lá o Damião. E eu falei para minha esposa, nossa, eu adoro esse cara, né? Desde criança que eu tenho uma vontade de conhecer ele. E brinquei com ele, falei, você sabia que ele é cantor também? Que ele canta umas modas caipira? E nisso eu tive a ideia, falei, não, vou conversar com esse homem, vou conversar com o Jackson, vou pedir para ele uma força aqui nesse disco, quem sabe ele... E consegui contato do Jackson, e a gente fez uma amizade tão grande, né? Quando eu falava para ele sobre o disco do Pena Branca e Xavantinho, ele me contou sobre a amizade que ele tinha com o Xavantinho, que ele passava horas e horas. Eu acredito que ele também se entregou de corpo e alma nesse projeto. Ele foi uma grande inspiração, né? Quando eu mostrava, eu gravava e mandava para o Jacques. Falava, Jacques, mandava um pedacinho das músicas, da gravação, sem mixar, sem masterizar e nada. E ele era uma das pessoas que me incentivou demais, né? E às vezes eu falava para as pessoas, o Jacques Antunes aprovou. As pessoas tiravam o maior sarro, né? Ninguém acreditava, o pessoal no estúdio que nós estávamos gravando às vezes tiravam sarro, né? O Elcio é amigo do Jacques Antunes? Jamais. E assim, sou amigo do Jacques Antunes, é um grande orgulho tê-lo como um grande amigo, né? A gente dividiu o palco junto lá no espetáculo Coração Caipira, né? Que foi uma das melhores coisas que aconteceu aí na nossa carreira, foi ter cantado ao lado do Jacques Antunes. Isso pra gente é um presente, e foi Pena Branca e Xavantinho que nos deu, né? Então Pena Branca e Xavantinho são os padrinhos de Elcio Dias e Amorim, né? E é uma pena que eles não estão aqui entre nós para a gente estar celebrando junto, né? Para a gente estar conversando, para a gente estar proseando, mas eu sei que eles estão vendo a gente lá de cima, junto de Deus Pai, estão sempre abençoando o nosso trabalho, e o nome deles é que fizeram Elcio Dias e Amorim chegar aonde chegou. E assim, agora para falar sobre a importância da dupla no cenário da música popular brasileira é imensa, né? Pena Branca e Xavantinho
a essência da beleza da música caipira, da música raiz, né? Isso quem disse foi o Renato Teixeira, naquele álbum fantástico, maravilhoso, Renato Teixeira, Pena Branca e Xavantinho ao vivo em Tatuí pela Quarup. Esse disco eu acho que todo mundo que gosta de música caipira, de música sertaneja, de música brasileira deveria conhecer, deveria escutar, né? Esse disco é maravilhoso, gente, é lindo, é belíssimo. E o Elcio Dias e Amorim canta Pena Branca e Xavantinho também, viu? Está aí em todas as plataformas digitais. Quem quiser ouvir, você pode escutar da sua plataforma favorita, tá no YouTube também. Ouçam, divulguem, não vamos deixar perder a nossa essência, a nossa cultura, a nossa raiz, né? Vamos lembrar dessa dupla, né? Que é uma dupla tão linda, tão singela, tão bonita, canta de uma forma tão verdadeira, tão pura, né? E foi isso que fez Elcio Dias e Amorim se apaixonar por essa dupla. É a verdade, a emoção, a sensibilidade que eles conseguem colocar em todas as músicas, em todas as canções. A minha identificação com Pena Branca e Xavantinho é que eu sou criado na roça, né? Eu nasci na Bahia, criado na zona rural. E meu pai sempre acordava de manhã, colocava ali no radinho ali de pilha, né? As músicas sertanejas antigas aí. E o que a gente mais ouvia era Pena Branca e Xavantinho, Cascatinha Ariana, né? Tonico Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho. Então isso foi ficando marcado para mim desde criança, né? E eu tive que vir para São Paulo para tentar emprego, né? E assim, aí aquela saudade apertava lá do Nordeste e eu continuei ouvindo música sertaneja, né? E o que me chamou mais atenção no Pena Branca e Xavantinho é que eles cantavam Folia de Reis, né? Misturou muito os ritmos musicais aí, como o MPB, e aquilo me chamava a atenção, né? Que eu fui um menino também que o que eu aprendi de música foi através das Folias de Reis. O Pena Branca e Xavantinho, eles tocaram em orquestra de viola também, né? E eu gostava muito de viola. E as vozes do Pena Branca e Xavantinho era bem diferenciada também, me chamou muita atenção. E quando o Elcio Dias falou de gravar esse álbum aí em homenagem a Pena Branca e Xavantinho, eu falei, nossa, Elcio Dias, esse tocou meu coração, porque eu desde criança, desde 9 anos, 8 anos de idade, eu já ouvia Pena Branca e Xavantinho, meu pai adorava Pena Branca e Xavantinho, né? Muito lindo, muito legal. E Elcio e Amorim, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui. Tenho vontade de ficar aqui falando horas com vocês, mas vou deixar aqui o gostinho para que as pessoas procurem mais por vocês e através, né, as pessoas que passarem, que descobrirem vocês aqui no conteúdo aqui do nosso Rabisco Podcast, que elas possam achar vocês, né, e assisti-los ao vivo e ouvi-los na rede, como for. Eu queria que vocês contassem pra gente como as pessoas podem conhecer mais sobre vocês, onde elas encontram o trabalho de vocês, como elas podem acompanhar a carreira da dupla. E obrigadíssima pela presença. Pois é, meu povo. Então, para conhecer a dupla Elcio Dias e Amorim, nós estamos disponíveis, como eu já disse, né, em todas as plataformas digitais com o álbum Elcio Dias e Amorim cantam Pena Branca e Xavantinho, né? Estamos também com um canal no YouTube, Elcio Dias e Amorim. Nesse canal vocês vão encontrar muito sobre a nossa história, né? Tem sobre a minha carreira antes da dupla, tem também Amorim antes da dupla e muito artigo lá, nós dois juntos, programas de televisão que nós participamos, esse podcast também vai para lá. Então assim, a nossa carreira está bem resumida lá no nosso canal. Temos o nosso canal também no Facebook, Elcio Dias e Amorim. Nós temos os perfis, Elcio Dias e o Amorim também tem um perfil dele separado. No Instagram, nós temos os perfis ainda separados, né? Eu estou com o Elcio Dias, cantor Elcio Dias, e o Gil tem o dele também, Gil Décio Amorim, né? Gil Amorim. É só procurar lá no Instagram,
para estar acompanhando o nosso trabalho. Em breve, nós vamos unir aí esse Instagram, vamos ter um só para ficar uma coisa bem profissional para as pessoas que gostam do nosso trabalho, né? Na verdade, é muito corrido, porque nós, além de termos essa questão da música, né, nós também somos professores, então é uma vida bem corrida. Eu sou pai fresco, né, meu bebê está com 1 aninho e 3 meses, então toma bastante tempo, eu gosto de ser bem presente na vida dele, né, mas estamos aí, uma hora a gente chega lá, né. Eu quero agradecer demais a oportunidade de estar falando aqui com vocês, muitíssimo obrigado. Tá bom, gente? Todos vocês. Segue a gente lá nas redes sociais, né? Quando tem show, a gente coloca agenda, endereço, bonitinho lá, né? Então, pra gente vai ser um grande prazer estar recebendo vocês nos nossos shows. Forte abraço, que Deus abençoe sempre. Valeu! É tudo muito lindo, né? É muito gostoso ouvir essas histórias e saber dessas trajetórias e encontrar essas pessoas no caminho. Eu sou absolutamente apaixonada pela cultura brasileira e me reabasteço assim, de energia quando encontro essas pessoas tão bonitas pelo caminho. Isso foi um pedacinho da história da música aqui para vocês no Gota d'Arte. Está na hora do nosso. Está na hora Diversão e arte. Let your body move to the music. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Dinho e estamos começando o nosso momento rolê ao som de Vogue, a capela. E nessa vibe, bora encontrar um rolê aí para nossa semana. E o meu primeiro rolê nessa edição é lá no Itaú Cultural, com a ocupação Dias Gomes, que começou na quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022, e vai até um domingo, dia 15 de janeiro de 2023. Então olha só, é um baita de um rolê e dá tempo de se programar e curtir toda essa viagem pela história e dramaturgia de Dias Gomes, lá no Itaú Cultural, que fica na Avenida Paulista 149. E você pode visitar essa ocupação Dias Gomes de terça a sábado, das 11 às 20 horas, domingos e feriados, das 11 às 19 horas. E você pode visitar o site itaucultural.org.br para mais informações, certo? Então, gente, tem uma pessoa que eu sou apaixonado por ela e nós vivemos uma aventura artística imersiva durante a pandemia com o X-Reality. Ela como uma personagem que é um misto de realidade e eu estava lá como espectador desse reality, intervindo e participando ativamente dessa experiência que ela e outros artistas se propuseram. E ela é a atriz Bárbara Salomé e trouxe um convite pra gente. Oi, Bá, que prazer ter você aqui com a gente. Diz aí, qual que é o seu rolê? Oi, Dinho, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, eu espero que o seu público esteja bem. Eu sou a Bárbara Salomé e eu tô aqui para convidar vocês para o meu rolê, que é, eu sou atriz, né? Deixa eu me apresentar primeiro, eu sou atriz, palhaça e artista educadora. E agora, nesse mês de novembro, eu vou dar 2 oficinas. Eu vou dar primeiro uma oficina de iniciação à palhaçaria para adultos, que vai do dia 7 de novembro até o dia 11 de novembro, das 7 da noite às 10 da noite, tá? Essa é uma oficina aberta para qualquer pessoa, não precisa ter experiência de teatro ou mesmo de palhaço para fazer. Qualquer pessoa pode se beneficiar, né, dessa linguagem que é tão potente, dessa linguagem que nos ensina tanto sobre escuta, sobre presença, sobre conexão e sobre prazer. Então, se você ficou interessado, você pode me achar no Instagram, @barbarelasalomé. E eu também vou dar uma oficina de palhaçaria, um workshop menor de 2 dias para jovens, nos dias 12 e 13, ok? Para saber mais informações sobre a oficina,
sobre a oficina, é só me chamar no Instagram ou nesse e-mail aqui, barbarasalomé9@gmail.com. Um beijo e eu espero vocês no meu rolê. Uau, que maravilha! Gente, bora rir, se divertir com a arte. E palhaçaria é um grande serviço de empatia, né? Porque você tem que entender o outro, entender a sensação do outro e transformá-la em riso. Então vale participar dessa experiência. Obrigado, Bárbara. E agora vamos de outro rolê com a galera do coletivo Tresbeira. Diz aí, pessoal. Olá, meu nome é Fernanda, eu estou aqui com o Lucas G e com o Gabriel Eleutério para convidar vocês para o nosso espetáculo Inventário das Coisas Esquecidas, que estará em cartaz no Teatro Arthur Azevedo do dia 21 de outubro até o dia 6 de novembro, sextas e sábados às 20 horas e domingo às 18 horas. A gente também vai ter uma sessão extra no dia 4 às 15 horas com intérprete de Libras. É gratuito, venham, chamem os amigos, esperamos vocês lá. Eba, que demais! Inventário das Coisas Esquecidas lá no Teatro Arthur Azevedo. É para conferir, hein? E agora a dica de rolê é lá no Teatro Alfredo Mesquita com a Cia Triptal. E quem manda o recado é o Fabrício Pietro, aqui no Rabisco Podcast, que é no Momento Rolê, que é canal de diversão e arte. Diz aí, Fabrício. Olá, pessoal do canal Diversão e Arte, prestem atenção no convite que eu vou fazer para vocês. A Companhia Triptal, que em 2019 estreou Inferno, o interlúdio expressionista, e fez muito sucesso em São Paulo, chega agora no Teatro Alfredo Mesquita com seu novo espetáculo, Travessia Brasil, um caminho para a Pedreira. Essa é uma obra livremente inspirada no texto Pedreira das Almas, escrito por Jorge Andrade, que, por sua vez, faria 100 anos este ano. Então, é só comemoração. São mais de 30 atores e atrizes em cena, tem música ao vivo, uma ficha técnica de primeira, com direção de André Garoli. Esperamos vocês, vejam todas as informações aqui no canal Diversão e Arte ou entrem lá na nossa página do Instagram, Cia Triptal. Até lá! Opa, anotaram? @Cia Triptal. É Cia Trip com P mudo e tal. Cia Triptal. E correr para esse rolê. Certo? Combinado? E agora, para encerrar essa edição, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu tô acompanhando uma novela turca, acredita? Eu acompanhei novelas mexicanas, Thalia e tudo mais, e me deparei pela primeira vez com uma novela turca. Eu já até assisti uma novela coreana, uma novela japonesa e agora uma novela turca para o meu currículo. E tô achando o máximo. A novela é romântica, a história é cheia de clichês que a gente já tá acostumado, mas tudo acontece muito rápido, prático. São os amores, traições, romances que não deram certos, o cara rico que é um canalha, o bom moço que tem uma virada na vida, fica rico e acaba buscando uma vingança no seu passado. Tipo, é um misto de muitas emoções e vale conferir. O nome da novela é Amor Sem Fim e você pode encontrar ela no aplicativo da HBO Max. Vale conferir, tá? Eu não acabei ainda, mas quando eu acabar eu trago ela aqui novamente para comentar do começo ao fim. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e quem sabe a gente não acaba se cruzando aí num destes rolês, certo? Aquele abraço e até a próxima. Tchau! Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canal
canaldiversãoearte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição Fred Cunha. Colaboradores Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte.